So hello guys, how are you doing? Então hoje eu vou falar sobre os artigos, ok? The articles, os definidos e os indefinidos no inglês, né? Então, como vocês sabem, né, existem tanto em português, como vocês sabem da própria língua portuguesa, existem dois tipos de artigos, os definidos e os indefinidos. E a função deles é exatamente essa, determinar ou indeterminar um substantivo, ok? Então, em geral, é isso. Na língua portuguesa, como vocês sabem, a gente tem o O, o A, O, As e Os. Ok? Então, nós temos essas quatro possibilidades de artigos definidos. No inglês só tem um. O the, que também algumas vezes vai ser pronunciado como the. E vou falar já já. E esse artigo serve tanto para o singular quanto para o plural, tá? E em inglês não vai variar em gênero. Então, the boys, the girls, the men, the women, the ladies and the gentlemen. Ok? Então, as mulheres, os homens, os meninos, as meninas, as damas e os cavalheiros, ok? Então não tem diferença de gênero, porque o inglês não marca gênero para algumas coisas, ok? Então o artigo não vai variar. Então a gente tem o the, que é o artigo definido. Então, os exemplos que eu coloquei no slide são the car, the cars, é o carro, os carros, the house, the houses. Então, a casa e as casas. Já os artigos indefinidos, como vocês sabem em português, a gente tem quatro também. Uma, uns e umas. No inglês a gente só tem dois, a or an. Alguns dizem que só existe um artigo, na verdade, que é o a. Esse an, o nzinho, ele é só para fazer uma ligação com uma coisa que eu vou falar já já, tá? E esses artigos não, esse er, a diferença dele não é gramatical e não tem nada a ver com gênero, tá? E outra coisa é que eles só podem ser usados no singular. Então, o primeiro artigo definido, the ou the, ele pode ser usado singular ou plural. Esse daqui é apenas para o singular. No plural, você pode usar o some, que é um pronome definido, algum, alguns, ou usar apenas o substantivo no plural. Ok? E outro ponto em relação a esses artigos no inglês é que eles não variam em gênero, como eu já falei. E a diferença entre a e an é uma questão de pronúncia e não de regra gramatical. Então, a person, uma pessoa, a car, um carro, an apple, uma maçã, an orange, uma laranja. Ok? E ó, a pronúncia deles todos é a e an, mas eles na frase ficam a e an, tá? Geralmente. E quando a gente usa o a ou an, né? Então vocês podem passar o slide aí. Então o artigo a ou a, né, dentro da frase, ele é utilizado sempre antes de palavras com som de consoantes, tá? Então, a car, a house, a computer. Então, sempre que a próxima palavra começar com som de consoante, e eu enfatizo a palavra som, porque não é só a letra escrita, mas o som também tem que ser de uma consoante. E vai ficar um pouquinho complicado em um caso aqui, mas dá para entender. Então, por exemplo, olha os exemplos aí. A computer, a house, a table. Então, aí nós temos três palavras começadas com consoante e que também tem som de consoante. Na última, a university. Existe uma questão aí, porque a palavra universidade, ó, começa com ya, you, é o mesmo som do pronome você, you. O segundo som dele, ó, you, é uma vogal, u, mas o primeiro ya é uma semivogal. E ela faz a ligação. Então você não precisa do n. E a função desse n no artigo, na outra forma, é justamente para ligar as vogais. Quando eu tenho duas vogais que não são ditongos juntas, eu não consigo ligar essas vogais. Porque a vogal ela ocupa o centro da sílaba. Para eu ligá-las, eu preciso de consoantes. Por isso que nas línguas existem vogais e consoantes. Então, por isso que eu preciso desse N aí. Por exemplo, deixa eu falar para vocês como seria a pronúncia sem o N. Então, a palavra apple, maçã, é apple, o artigo normal. A house, a apple. A apple. Tá vendo que eu tenho uma pausa? Eu não consigo conectar esses sons juntos. A apple, a apple.
Eu não consigo sem essa pausa. Então esse N serve para isso. Ó. An apple, an apple. Então ele vai ligar essas duas vogais. Hour. Olha a palavra hour. Começa com H. Então observe que é o som. A consoante é H, mas ela é muda nessa palavra. Então é an hour. Porque a hour, eu tenho uma cacofonia novamente. Eu não consigo falar esses sons eu não consigo conectar esses sons, porque duas vogais não se conectam sozinhas. Então, para isso que tem as consoantes. Então, an hour. Agora, house, ó, começa com H também, mas esse H é pronunciado. Então, a house, consigo, normal. A hour, eu não consigo. Então, an hour. Umbrella, também começa com a letra U, como university, mas eu não consigo conectar, ó. A umbrella, a umbrella, a umbrella. Então, an umbrella. E honor também começa com H, mas o H é mudo. Então, an honor é uma honra, ok? Então, our apple, maçã. Our, hora. Umbrella, guarda-chuva. E honor, honra, ok? E as palavras derivadas de honor também são pronunciadas com o H mudo. Então, honor, honorable, honorably, honest, honestly. Então, os derivados dessas palavras são sempre, o H permanece mudo, tá? E não confundam, uma coisa que eu deixei aí no slide, não confunda a pouca quantidade de artigos no inglês com uma facilidade, porque eles pegam na pronúncia e nas razões delas. Então, em português a gente tem muitas regras gramaticais. No inglês tem muita regra gramatical também, mas muita coisa vem de pronúncia. Então, a pronúncia influencia muito na escrita da língua. E o próximo slide aí tá falando do zero article, que é uma coisa que a gente não tem em português. Em inglês, quando você tá falando de coisas gerais, por exemplo, as pessoas, e que a gente tem vários. Se eu falo o mundo, o planeta, aí eu vou ter que colocar o artigo. The world, the planet. Mas se eu falo substantivos no plural, em geral, eu não preciso do artigo. Então, as pessoas são más, são boas. Então, se eu falo no geral, eu não preciso do artigo. Então, em inglês vai ser people. People are good, people are bad, people are selfish. O exemplo que eu coloquei aí. As pessoas são egoístas. Or people are selfless. As pessoas são altruístas. Ok? Então, se você generalizar. Agora, se você diz de onde são essas pessoas, que grupo de pessoas é esse, de alunos, de qualquer coisa, aí você precisa do artigo definido. Então, as pessoas de João Pessoa. Olha o exemplo que eu coloquei. As pessoas de João Pessoa são bem receptivas. The people from João Pessoa are very welcoming. Então, as pessoas de João Pessoa são bem receptivas. Ok? Então, quando você tem um exemplo específico, você já tem que colocar o artigo definido. Então, se eu falo students, por exemplo, students are lazy. Alunos são preguiçosos. Um exemplo em geral. Ou alunos são estudiosos. Students are studious. Agora, se eu falo os alunos do Augusto, os alunos de Bahia são estudiosos. The students of Bahia are studious. Aí eu já especifiquei, ok? And let me see. Now, the ARN, agora o ARN. Então, quando você menciona um substantivo mais específico pela primeira vez, você usa o a, ok? O artigo. Ou n, né? Dependendo se for consoante ou vogal. Já quando você menciona o substantivo novamente, você tem que usar o artigo definido, o the. Você vai precisar usá-lo. Então, por exemplo, eu estou falando This is a beautiful house. The house is very nice. Então, essa casa é muito bonita. Aí, a casa, aí eu posso dar mais detalhes. The house is very new. A casa é nova. É recente. Então, quando eu dou mais exemplos, eu falo de uma coisa que eu já mencionei antes, eu preciso usar o artigo definido. Então, olhem aí, ó. João, o exemplo que eu coloquei. João has a beautiful house. Então, João tem uma casa linda. Agora, the house, aí explicando sobre a casa, uma coisa que eu já mencionei. The house has a beautiful garden and a nice backyard. Então, a casa tem um jardim lindo e um quintal bem legal, ok?
Então, eu não preciso usar a house, porque eu já sei que casa eu tô falando. E os indefinidos é quando eu lido com coisas gerais. Quando eu especifico, eu já sei do que eu tô falando, eu preciso usar um artigo definido. Ok? Então, é por essa razão. E a questão do artigo the ou the, você tem que prestar atenção se antes ele é a mesma regra do A or N. Então, antes de um som de vogal, então a palavra fica com som de the. Então, the orange, the apple. Antes de som de consoante, fica com som de the. The car, the computer, ok? Isso tem umas variações às vezes. E se você enfatizar os artigos, eles vão ser pronunciados da forma deles isolados. Então, the, a, n. Então, tem um exemplo, não sei se vocês já assistiram o filme As Branquelas, White Chicks, mas quando nesse filme eles mencionam, tem uma parte que que as meninas, as irmãs Van der Gelt, elas mencionam uma festa. E elas dizem que não foi uma festa, foi a festa. E elas enfatizam o artigo. It wasn't a party, it was the party. Então não foi uma festa, ou seja, não foi qualquer festa, foi a festa. Foi a festa, a melhor festa, ok? Então, quando você enfatiza os artigos, você tem que colocar a pronúncia enfatizada. Então, it wasn't a party, it was the party. Okay, so that's it for today, and I hope you liked it.